Santo dia, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao canal da comunidade. É uma alegria ter você conosco nesse dia e durante todos os dias para meditarmos o Evangelho. E hoje o Evangelho é de São Mateus, capítulo 11, do versículo 11 ao 15. Mateus 11, do versículo 11 ao 15. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão, para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, em qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. E se quereis compreender, é ele o Elias que devia voltar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E esse evangelho Jesus ele inicia falando, de João para nós. E João Batista foi o último dos profetas. E antes de Jesus existiram numerosos profetas que anunciaram a vinda do Messias e que desejaram ver esse Messias. E João Batista foi o último, o que antecedeu. E teve a missão de preparar o caminho, de preparar os corações para receber Jesus, receber o Messias. A missão de João Batista foi essa, ele como último dos profetas, teve essa missão de preparar os corações para receber Jesus. E nesse evangelho, Jesus ele vem falar para nós que o reino dos céus dos violentos. O reino dos céus, ele diz, é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. E quando Jesus fala essa palavra, ele não está falando para nós não está falando da violência física. E muitos confundem por aí, Muitos de muitas religiões recorrem à força para defender a sua religião. E nós sabemos que muitos cristãos morreram e morrem até hoje e padecem por conta que outros usam da violência física para defender a sua religião, para defender aquilo que acreditam e não acreditam no cristianismo. E aí acabam muitos cristãos sofrendo por conta disso. Só que o
que Jesus vem falar aqui a respeito dessa violência não é uma violência contra o outro, mas uma violência contra nós mesmos. O reino dos céus é dos violentos, mas daqueles que violentam a si mesmo. E não é uma violência de se martirizar, fazer cortes. Né? Os antigos se penitenciavam muito fisicamente, né? Com açoites e algo desse tipo. Mas o que Jesus ele vem nos falar é de uma violência contra a nossa própria vontade. É eu saber me contrariar. É eu saber renunciar à minha própria vontade para fazer a vontade de Deus. E o reino dos céus é dos violentos e é dos corajosos. Porque só quem é corajoso contraria a si mesmo. Contraria seus desejos, suas vontades, para poder fazer a vontade de Deus. E é muito fácil, meus irmãos, nós nos entregarmos à nossa própria vontade, nós nos deixarmos ser seduzidos pelo que o mundo nos apresenta, por aquilo que o demônio vem nos enganar. É muito fácil. Mas Jesus ele vem nos apresentar em outro evangelho, né, outra passagem a respeito de que a porta que leva para a vida é estreita. E ele fala também que quem quiser segui-lo, pegue a sua cruz e o siga. Então, ele vem nos mostrar isso, que precisamos ser violentos. É preciso ser violento para passar por essa porta estreita. E por que ela é estreita? Porque só passa nela eu. Não passa os meus apegos, não passa os meus vícios, não passa o meu pecado, não passa. Então, aí eu preciso me violentar para deixar os meus apegos de lado, para renunciar ao pecado, para renunciar aos meus vícios e passar por essa porta, acreditando que vale a pena, porque é a única porta que leva para a vida. E ele fala também que largo, espaçoso é o caminho que leva à perdição, porque nesse caminho eu passo com tudo. Eu levo meus vícios, eu levo meu pecado, eu levo tudo aquilo que me maltrata e maltrata o outro e ofende o coração de Deus, porque é espaçoso, mas leva para a perdição, para a morte. E se eu quero a vida, a verdadeira, se eu quero o reino dos céus, eu preciso ser violento comigo mesmo. Eu preciso ser corajoso e renunciar às minhas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é uma vontade egoísta. Eu vou fazer, Deus quer que eu faça a vontade dele só porque ele quer. Não é, porque ele sabe o propósito para o qual ele nos criou. Ele fez o homem, fez a mulher, ele sabe. Nós somos criados para o amor, nós somos criados para a verdadeira vida. Nós somos criados para o céu, para o alto. E muitas vezes nos condicionamos a ficarmos presos a realidades que passam, a realidades que são mentirosas, a prazeres que são de segundos, de instantes, que são mentirosos. E a vontade de Deus é que a gente seja livre, e nós fomos criados para essa liberdade. Mas para alcançá-la, nós precisamos ser corajosos. É preciso que você seja corajoso. Corajoso para trabalhar o seu temperamento. Né? Que o nosso temperamento tantas vezes nos levam a um descontrole, a falar o que pensamos, a explodirmos, o nosso temperamento nos leva muitas vezes a sermos inconstantes. E temos que ser corajosos para controlar o nosso temperamento e trabalharmos. E não é com a nossa própria força, mas é pedindo a força do alto, ao Espírito Santo, que nos dê essa graça de sermos violentos conosco, trabalharmos o nosso temperamento, saber nos controlar. Porque, meus irmãos, se eu não controlo a mim, o que é que eu vou controlar na minha vida? Se eu não controlo a mim, como é que eu vou educar meus filhos? Como é que eu vou saber lidar com uma empresa? Como é que eu vou saber lidar com as pessoas se eu não controlo a mim mesmo? E é preciso que eu tenha primeiro esse controle de mim, esse autocontrole, para que assim outras circunstâncias da vida também eu saiba lidar com elas. Né? E trabalhando isso, trabalhando o meu temperamento, eu estou sendo violento comigo mesmo.
e batalhando para possuir esse reino dos céus, para entrar nesse reino dos céus e já começar a vivê-lo aqui, já começar a viver o reino dos céus aqui. Por isso, você peça ao Espírito Santo, porque não é fácil. Não é fácil eu controlar a minha vontade, não é fácil eu controlar a minha língua. E tantas vezes eu falo o que eu quero porque eu digo que eu falar o que eu penso é ser verdadeiro, mas não é. Ser verdadeiro é machucar o outro? É ofender o coração de Deus? Ser verdadeiro é eu fazer esse esforço para eu me controlar, para eu trabalhar o meu temperamento, para eu ser violento comigo mesmo. Isso é ser verdadeiro. Não é sair maltratando as pessoas com as minhas palavras, mas pedir ao Espírito Santo para me dar esse controle. Controlar minha língua, controlar o meu temperamento e fazer aquilo que agrada o coração de Deus. E assim, estar juntando tesouros que me levam para o reino dos céus, e que estarão lá. E não os tesouros que passam, que a traça corrói, mas tesouros que realmente vão me levar para o reino dos céus. E sejamos corajosos nisso. Não vamos também esmorecer diante das nossas limitações, Começamos um trabalho conosco, tentando uma mudança, uma conversão, e aí caímos. Vamos levantar e continuar nessa batalha para ser violentos conosco, violentos contra o nosso orgulho, e semeando a humildade que João Batista soube também viver, que foi esse pequenino no reino dos céus, e que por conta de ser pequeno, de ser humilde, ele pode ser grande. E Deus nos chama também a imitar João Batista, nessa busca pela pequenez, renunciando ao orgulho, e nós seremos grandes no reino dos céus. Mas seremos grandes se nos violentarmos contra nós, se soubermos renunciar à nossa vontade, nosso orgulho, para fazer a vontade daquele que nos ama e que sabe o propósito para o qual nos criou. Sabe que fomos criados para o amor, que fomos criados para algo muito maior do que aquilo que a gente vê aqui nesse mundo. E confiemos em Jesus e peçamos ao Espírito Santo essa graça. A graça de sabermos nos controlar, de sabermos nos trabalhar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.